Meu povo, boa tarde de novo. Eu não tinha nenhuma intenção de separar a análise do Cruzeiro dos outros clubes. E eu vou contar para vocês. Eu fiz o vídeo anterior, analisando vários times e como eu vi vários times do futebol brasileiro, e também estava ali o Cruzeiro. Só que quando eu acabei de gravar, eu vi a notícia que o Fernando Diniz não seria mais demitido, como já tinha sido noticiado desde ontem. Inclusive, a reação dele na entrevista coletiva dava a entender. Que ele também não concordava com se ganha fica, se perde sai, né? Tem que analisar mais do que isso, mais do que se aquele dia a bola vai entrar ou não, se o time vai ou não para Libertadores. Enfim, não foi mandado embora, então tive que fazer um vídeo separado do Cruzeiro. O Cruzeiro para mim termina 2024 dentro da expectativa traçada no início do ano, que era uma expectativa modesta. Brigar para não cair não fazia parte dos objetivos, então era não brigar para não cair. Ter segurança no Campeonato Brasileiro, quem sabe brigar por Libertadores e na Sul-Americana até onde que pode ir. O time não brigou para não cair, o time teve segurança no Campeonato Brasileiro, o time brigou por Libertadores até a última rodada e o time na Sul-Americana foi até a final. Então os objetivos foram cumpridos na temporada. A parada é que em agosto esses objetivos basicamente já tinham sido cumpridos. Em agosto o time já estava praticamente fora do rebaixamento, já estava brigando muito seriamente por Libertadores. E a Sul-Americana tudo bem, era um torneio de mata-mata. Veio o Boca e o Cruzeiro passou quase que sem merecer, ganhando aquele jogo que o Advíncula, né, foi expulso com 1 minuto e sofreu muito com 90 minutos e um jogador a mais para ganhar do Boca Juniors. Depois Lanús e Libertad num momento pior, o time conseguiu passar com facilidade, até que pegou um time mais bem estruturado como o Racing e em 20 minutos estava basicamente liquidada já a fatura, embora o jogo ainda tenha durado um pouco mais. Mas no Campeonato Brasileiro competiu muito mal. E a questão é, para mim, o pior de tudo, porque beleza, os objetivos modestos do início da temporada já tinham. Em agosto, o time tinha construído muitas coisas. A partir de agosto, acho que o Cruzeiro entrou em um processo de destruição, né? De destruir a confiança do torcedor, a paciência do torcedor, a autoestima do torcedor, a confiança dos jogadores, os números dos jogadores, a valorização dos atletas, enfim. Entrou num processo de destruição. Isso passa pela chegada dos reforços, que tinham que jogar por decreto, né? Tem um áudio do Pedro Lourenço pro Fernando Seabra mandando os caras jogarem. Então os caras tinham que jogar por decreto, ainda que não tivesse encaixe, ainda que o time jogasse a outra coisa naquele momento. Era um meio campo de pressionar na frente, de tocar bem a bola, de manter posse de bola no campo de ataque. E entra o Wallace, que não tem a ver com aquilo, que não joga esse tipo de jogo. Entra Caio Jorge em um ataque que era mais móvel, jogava Arthur Gomes, Matheus Pereira e Veron se movimentando na frente, naquele momento que chegam os reforços. Aí depois entra Lautaro. Enfim, dos que chegaram, quem eu acho que foi melhor foi o Matheus Henrique. Mais por jogadas do que por jogo. Algumas jogadas do Matheus Henrique, mas não tanto ritmo assim de jogo como ele não dava para o time, porque é um jogador de muita aceleração e o que o time mais precisava e que mais fazia bem o Cruzeiro era a pausa. Então, enfim, chegaram os reforços, o time degringolou. E aí chegou o Fernando Diniz. Foi mandado embora o Seabra, chegou o Fernando Diniz. E aqui para mim acho que está o problema, que eu não sei se vai ser corrigido para 2025, que é não saber o que está fazendo. Quando você manda embora o Fernando Seabra e contrata o Fernando Diniz, você tem um rompimento total do que você está fazendo até aquele momento do ano. Total, você está rompendo com tudo. Os técnicos não têm nada a ver a forma com que eles jogam. Fernando Seabra, jogo dos caras posicionados e tal. Fernando Diniz com a vontade de atrair o adversário para o seu campo, para poder correr e jogar muitos jogadores para um lado do campo para poder correr pelo outro. Não tinha nada a ver com o jogo do Fernando Seabra. Fez essa mudança no momento decisivo da temporada, sem os jogadores estarem técnica, mental ou fisicamente preparados para aquilo, sabendo que o Fernando Diniz é um técnico que precisa de tempo para implementar nos jogadores isso, e talvez até precise de jogadores diferentes dos que o Cruzeiro tinha para implementar essa forma dele de jogar. As coisas não vão bem, como eu acho que eram bastante previsíveis que elas não iriam, só não, acho que também queriam tão mal. E aí o clube decide mudar o técnico e depois volta atrás nessa decisão. Então a falta de coerência, de firmeza e de decisões justas e assertivas me dão a entender que não tem ninguém no volante. Não tem ninguém no volante. Ninguém sabe o que está fazendo dentro do clube. No futebol tem duas perguntas que são muito importantes. É o como e o porquê. Por que a gente vai contratar esses jogadores?
Por que a gente vai contratar esse técnico? Por que a gente vai demitir esse técnico? Por que a gente vai desistir de demitir esse técnico? Eu duvido muito que essas decisões estejam sendo tomadas e essas perguntas estejam sendo feitas. Primeiro que eu duvido que essas perguntas estejam sendo feitas, e depois que eu duvido que essas respostas estejam sendo encontradas do ponto de vista técnico, muito mais do ponto de vista emocional. Os porquês são muito importantes e os comos também. Como que a gente vai jogar? Como que a gente vai contratar? O que a gente quer fazer? Os comos e os porquês são muito importantes porque são eles que vão definir a identidade do seu time, são eles que vão te dar coerência para na temporada você tomar decisões. Você sabe como que você quer jogar, você sabe qual tipo de técnico que você deve ter e qual tipo de jogador que você deve ter. E se você sabe por que você quer jogar daquela forma, você também sabe qual tipo de técnico, qual tipo de jogador. Então isso vai evitar que mudanças de técnico sejam feitas do nada, só porque a bola bateu na trave e saiu, não porque ela bateu na trave e entrou. Os resultados, lógico, são importantes, mas ou os resultados saem de uma aleatoriedade, ou eles saem de trabalho sério e bem feito. O Fortaleza ficou no G4 duas vezes nos últimos 4 anos, e nos últimos 4 anos sempre esteve na metade de cima da tabela do campeonato, porque ele sabe como ele quer jogar, o porquê ele quer jogar daquele jeito, por que ele vai ter mais resultados positivos que negativos daquela forma, e não se ilude com uma megalomania de que tem que ganhar a qualquer custo e dar passos maiores que a perna. Eu sinto que o Cruzeiro não sabe se perguntar, e se ele não sabe perguntar, ele não sabe responder, os motivos do time ter degringolado a partir de agosto. Não sabe os motivos. Acho que o Cruzeiro e dentro do Cruzeiro não sabem por que o Fernando Diniz foi escolhido para o lugar do Fernando Seabra. E por que o Fernando Diniz ia sair e agora ele vai ficar. E se você não sabe responder isso, você não sabe muito provavelmente responder quais jogadores você vai contratar para o ano que vem. Você vai querer fazer o que para o ano que vem? Contratar jogadores baseados na forma de jogar do Fernando Diniz, da forma de jogar que o clube vai querer a partir da frente, ou esse jogador é cascudo, esse jogador é vencedor, e você vai apostar só nisso. Faz sentido incluir o Fernando Diniz no planejamento do elenco do ano que vem, sendo que até ontem não se tinha certeza se ele vai ficar ou não, então agora você tem certeza, então quanto tempo vai durar o Fernando Diniz? A paciência com ele vai durar até fevereiro, se os resultados não vierem, vai durar até março, até abril, vai se apostar no Fernando Diniz, faça chuva ou faça sol, ou vai trazer jogadores que ele quer e depois vai mudar de Fernando Diniz para Tite, que também não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, eu estou falando Tite, só um exemplo qualquer. Enfim, isso se chama amadorismo, né? Em uma empresa séria, que agora considera uma empresa, se um diretor tomou uma má decisão, ele sai. Se a empresa para de dar lucro e começa a dar prejuízo, você vai no cara que toma as decisões e fala, pô, por que isso está acontecendo? E se o cara não sabe te responder, se não tem, pô, a gente trabalha com plantação de limão e veio uma chuva e estragou a plantação. Pô, aí beleza, fica muito difícil de você se precaver com aquilo. Mas se você não sabe por que você está plantando limão mal e você não está colhendo limão, esse cara tem que sair da plantação. Esse cara não pode ser diretor de plantação de limão. E eu acho que o diretor do Cruzeiro não sabe. Acho que quem toma as decisões do futebol do Cruzeiro, o Alexandre Matos, não tem ferramentas técnicas o suficiente para saber fazer essas perguntas e responder essas perguntas. Eu acho que ele não tem essa capacidade, ele mostrou isso nesse trabalho e em outros trabalhos muito aleatórios que ele tem no futebol brasileiro, alguns com sucesso, outros menos, alguns contratando 50 jogadores. Quando não consegue contratar 50 jogadores, ele não fica, porque o trabalho dele basicamente se resume a contratar e contratar e contratar e contratar e depois ver o que acontece. E eu acho que nem sempre isso vai dar certo. Muitas vezes não. Então, não sei o que o Cruzeiro vai fazer a partir de agora, porque eu duvido que lá dentro ele saiba. Mas eu duvido que dê certo se não soubesse fazer as perguntas. E eu desconfio que essas perguntas não estão sendo bem feitas. Sem saber perguntar como e porquê, você não sabe responder como e porquê. E sem achar as respostas, você não sabe corrigir os problemas. Eu acho que o Cruzeiro está muito longe de corrigir os problemas que ele teve a partir do momento que essa diretoria assumiu o comando de futebol do clube. É isso, meu povo. Até o próximo vídeo, hein? Beijo pra vocês.